Boa tarde, amigos. É com muita alegria e carinho que aqui estou e agradecida por ser a minha primeira palestra na Inglaterra. É uma beleza eu poder falar desse tema, porque ainda, mesmo que estejamos adentrando no mundo de regeneração, existem almas que têm muita dificuldade de entender os animais. É sempre bom falarmos que pertencemos a uma coletividade de seres, desde os inanimados até os seres espirituais superiores. E as gradações que existem são aquelas para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, e são todos que estamos juntos neste planeta de luz, que é o planeta Terra, nos encontrando e aprendendo a nos amar. Eu trouxe alguns videozinhos, vou começar com o primeiro, porque se aprende ao ver o amor dos outros, porque o amor se aprende. O amor não adentra em nós, ele está em nós porque nós somos filhos de Deus, amor. E esse amor, ele tem que ser trabalhado para que ele possa sair de nós. Isso é uma beleza. Essa criança não tem nem um ano. Esse é algo que nos encanta a alma, porque ele entende a amorosidade dos animais e porque ele os entende, ele é recebido com essas bênçãos. Porque o amado Francisco de Assis, quando ele tratava as forças da natureza e os animais como irmãos, e aqueles animais, mesmo aqueles mais ferozes, se aproximavam dele mansamente, porque ele já trazia na sua alma experiências de outras reencarnações com o carinho necessário. Então, seu campo mental, aquele campo que exalava dele, ao tocar os animais, os envolvia. Muitos de nós, se quiser até brincar com um pequeno cachorro, não é aceito pelo cachorro, porque ainda estamos embebidos nas últimas reencarnações, nas quais nós fomos muito belicosos. Mas a evolução do orbe terrestre, nós vamos trazer pautada no livro Evolução em Dois Mundos, do nosso querido André Luiz, na série André Luiz, e também usando Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. O nosso Chico Xavier é venerando e venerado por nós, com seu guia espiritual, Emmanuel, e esse livro é um livro que sempre devemos reler, porque trata da evolução do planeta e mostra como é que Jesus, o coordenador espiritual, o governador espiritual do planeta, consegue, desde muito tempo, utilizar as forças da natureza para nos guiar, sendo nosso guia e modelo. O ano é de 1939. Nos encanta saber que Chico Xavier, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, com a sua mediunidade exuberante, conseguia
se fechar para poder escrever essas obras que ficarão para nós para sempre. Então, nós temos no Chico um grande, talvez o maior médium, maior antena, aspas, parabólica, vamos dizer assim, do século passado. A criação do universo, nós sabemos muito pouco. Entretanto, recentemente, tivemos a oportunidade de receber uma fotografia do Big Bang, né, do buraco negro. Fotografia esta que foi possível devido a uma jovem mulher, né? E ela, estudando os algoritmos, conseguiu permitir que se pudesse comparar, né, buraco negro daquele buraco negro desenhado por Albert Einstein. Então nós estamos, a maioria de nós viveu no século de Einstein, né? Fomos contemporâneos dele. Isso para nós é muito importante, porque nós fomos contemporâneos, né? Do nosso Eurípides Barçanufo, do Dr. Bezerra de Menezes, do Chico Xavier e do Divaldo Franco, né? E também sabemos que nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios. Então, unindo os bilhões de neurônios com a frequência desses grandes benfeitores, nós nos olhamos e achamos que não podemos ser preguiçosos, né? Não podemos ser reclamões, porque nós temos grandes exemplos para nós. E Emmanuel nos diz que Jesus é um membro dessa comunidade de seres angélicos e perfeitos, na categoria de diretor espiritual da Terra. E ele nos diz que houve um movimento do fluido cósmico universal e foi feita uma nebulosa muito grande, que no seu movimento do frio sideral começou a se desprender dela alguns corpos celestes. No centro ficou uma grande bola ígnea, que nós estudamos nas ciências dos homens como protossol, que depois deu origem ao Sol. E daquelas bolas tem a Terra, planeta no qual nós habitamos. Então, esse ser que nós chamamos Jesus, da cidade de Nazaré, àquela época, ele já era espírito puríssimo. Então, ele com seus companheiros foram responsáveis pela coordenação do fluido cósmico universal do sistema solar. Quer dizer, não foi só da Terra. Então, quando nós temos dificuldade em entender Jesus, é porque ainda não conseguimos vislumbrar, mesmo que ele tenha vindo para dar o seu exemplo personificado, nós temos dificuldade em entender Jesus. É o divino escultor, né? E ele, na decisão da Terra, nos deu a Lua, né? Um corpo celeste que nos ajuda a termos marés, a termos o crescimento das plantas e até o nascimento dos seres. A medicina dos homens ainda usa, né, a Lua como datas de renascimento, porque existe uma influência magnética desse corpo celeste. É uma âncora do equilíbrio terrestre. Atua a Lua também em todas as reproduções dos seres vivos. Isso não é misticismo, isso é ciência. Os primeiros passos da vida organizada nós vamos encontrar detalhado no livro Evolução em Dois Mundos, que é uma riqueza de conhecimento, mas que muitas vezes as casas espíritas têm dificuldades, porque existem pessoas que ainda não passaram pelos bancos escolares para estudar a ciência do homem, de estudar outros tipos de ciência. Mas, com boa vontade, podemos fazer um grande estudo, né, dessa obra tão importante, porque ela nos traz o começo de tudo, não o fim, porque nunca morreremos, não existe um fim.
E nós vamos mostrar aqui, de uma maneira bem sintética, a evolução desse princípio inteligente que Allan Kardec nos trouxe, que desde o átomo até o arcanjo se evolui, não é? Então, o princípio inteligente evolui aprendendo com a evolução da matéria e dos seres vivos. Qual princípio inteligente é esse? No tempo dos gregos, eles achavam que era o átomo. Por isso que Kardec também trouxe o átomo. Mas hoje nós sabemos das partículas subatômicas, né? Nós temos Higgs mostrando para nós, né? Talvez aquela primeira partícula mais ágil da formação do universo. Então, o átomo, que os gregos acharam que era indivisível, a bomba atômica mostrou para nós que é divisível. Então, algumas coisas nós vamos nos esclarecendo, abrangendo a nossa capacidade pensante e trazendo para nós conhecimentos mais abalizados. O princípio inteligente evoluído é que Deus individualiza o espírito. E Emmanuel, nessa obra, vai nos dizer que, qual obra? Né? A Caminho da Luz. Vai nos dizer que, em determinada época, daqueles primatas, um ramo evoluiu. O ramo homem, homo. Evoluiu como? Um desses primatas foi levado para o mundo espiritual. Não sabemos onde, mas com certeza mundos superiores. E esse princípio inteligente foi trabalhado e começou a nascer, aspas, os espíritos, com o arbítrio livre, saindo do determinismo completamente dos animais. Então, aí é que começa, talvez, a nossa própria conquista de espíritos que o nosso codificador chamou dos seres inteligentes do universo. Se nós somos inteligentes, devemos usar sempre a nossa inteligência no dia a dia da nossa relação, do nosso conhecimento, mas às vezes não conseguimos, né? Usamos a brutalidade de alguns animais. Então, desde o átomo, nos diz o nosso codificador, passando pela molécula, passando pelas primeiras formas de vida, chegando até as primeiras samambaias, que existem até hoje. Já estamos aí com uma evolução muito grande, porque ela já é verde, já tem a clorofila, já tem um átomo de magnésio no meio e já faz a abrangência da luz solar para a sua evolução. Depois nós passamos pelas plantas que têm os órgãos femininos e masculinos, o gineceu e o androceu, dando as flores. Então hoje, da minha passagem nessa época desse ano, eu pude ver, aqui em especial em Londres, a quantidade de orquídeas que existe, né? Então me encanta as orquídeas, né? Mas não só as orquídeas, é como elas florescem, né? A sua beleza de se desabrochar e poder ficar viva 5 anos, e depois de se despetalar, como se fossem pétalas, e depois voltar a renascer. Então, já saímos para os animais, bem pequenininhos, pelos animais já aquáticos, e aí demos origem à mônada celeste, já aquele homem, já aquela ciência do mundo pensante. Isso é só para a gente lembrar que em algum lugar nós vamos encontrar os animais, como princípio inteligente, até chegar a esse ponto que é a individuação do espírito. André Luiz, justamente nesse livro, né, e eu queria trazer aqui, que o livro foi tão difícil de ser escrito, né, porque Emmanuel, pedindo alguns bons espíritos, porque quando nós falamos da série André Luiz, nós não podemos falar que foi o homem André Luiz, né? É um conjunto de espíritos que trabalhou para que uma pessoa, o espírito que se chamou André Luiz, pudesse trazer para nós mais diretamente essa série. Foi tão difícil escrever esse livro, por isso que nós temos dificuldade de estudá-lo, que o livro era escrito mediunicamente por 2 pessoas, por Chico Xavier e Valdo Vieira, né? Em dias diferentes, em lugares diferentes. A beleza é tanta, né, que uma quarta-feira era num lugar, o Chico.
E outra vez era sexta-feira pelo Valdo Vieira. As partes mais sofisticadas da ciência, o Valdo Vieira que fazia, porque tinha sido médico em 2 ou 3 reencarnações, e ele estava com aquele sabor. Então vejam a preocupação do mundo espiritual, dividindo a capacidade de entendimento do Chico e do Valdo Vieira. Então essa obra merece a nossa compreensão e o nosso estudo. E eu trouxe isso porque eu acho que é a melhor conversa entre amigos, não é? Nós vamos ver uma criança que talvez tenha, assim, sei lá, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e conversando com seu gatinho, que não se mexe, é um confidente. Isso é divino. Isso não tem palavras para que nós possamos expressar, né, essa compreensão dessa criancinha, né? E o animalzinho interage com ele, nem se mexe, né? E vocês sabem, quem já teve gato, ou quem tem gato, né? A mobilidade, né, desses animaizinhos. Então ele ficou lá, calminho, ouvindo. É uma conversa entre seres vivos, de ordem e classe diferente. E aí nós chegamos à conclusão da pergunta, né? Os animais têm alma? Nós, eu, acreditamos que sim. Que tipo de alma, né? Que tipo de alma? Um princípio inteligente, na conquista, né, da sabedoria, da oportunidade de entender o humano. Na questão 597 de Livro dos Espíritos, o nosso codificador, que enquanto Hipólito Leon Deles Arrivai, no século XIX, foi um grande estudioso das ciências. Ele era um professor de ciência. Não era químico, mas era professor de ciências. Então ele sabia, nesta última reencarnação, quando ele nos possibilitou a chegada do Livro dos Espíritos, desses estudos. Então, quando ele tem a oportunidade de fazer a pergunta, porque eu particularmente acho que a gente conhece quem é não pela resposta, pela pergunta. A pergunta é que vai definir o tipo de entendimento que a pessoa faz. Porque responder é fácil, o difícil é você fazer a pergunta. Então, o inteligente faz pergunta difícil. Ou que ainda não chegou naquele nível de inteligência, faz perguntas óbvias. Mas o codificador só perguntava coisa difícil para a equipe veneranda que trabalhava para Jesus. E ele pergunta se os animais tinham alma. A resposta é... A pergunta é, pois que os animais possuem uma inteligência, e aí eu fiz o meu grifo, que lhes faculta certa liberdade de ação. Então, ele está dizendo-nos e dizendo aos benfeitores espirituais que ele entende que os animais têm uma inteligência de ação. E ele completa com a pergunta. A pergunta é que é inteligente. Haverá neles algum princípio independente da matéria? E a resposta é simples e completa. Há, e que sobrevive ao corpo. Então eu aprendi, desde que eu estudei o Livro dos Espíritos, que eles têm alma. E eles reencarnam. Ou seja, eles têm o corpo de carne. Eles não são espírito, mas é um princípio inteligente que reencarna, que pega a carne. Vou trazer algumas obras, né? Existem cerca de, que eu saiba, em português, no Brasil, umas 30 a 40 obras falando dos animais, mas falando da alma dos animais. Eu vou começar por Ernesto Bozano, né? Então, a última edição
foi de 2007. E ele, aqui no livro, ele mostra, nos descreve 130 casos comprovados de aparições de aspas, fantasmas de animais. Mostrando que eles estão vivos no mundo espiritual. Então, eles sobrevivem à morte e no mundo espiritual eles podem conversar e se apresentar aos homens. Trazendo para o nosso dia a dia, nós nos lembramos de Chico Xavier, né? Que teve gato, teve cachorro, né? E quando um daqueles, o seu último cachorrinho, morreu, um dia ele viu aquela alminha, aspas, né? Aquele princípio inteligente passando, e ele disse, ué, será que é Lorde? Porque chamava-se Lorde. E ele foi perguntar ao seu guia espiritual. Disse, não, perfeitamente. Ele disse, será que ele vai voltar outra vez à carne? Ele disse, vai. Tem possibilidade de vir na minha família? Tem. Passou um tempo, apareceu um cachorrinho, né, na porta, e ele pegou o seu cachorrinho. E nós temos alguns relatos dizendo que aquele cachorrinho, ele acreditava que era a alma, aspas, do Lorde, porque certas coisas que o Lorde fazia, ficar embaixo da mesa, quando ele fazia o culto do evangelho no lar, algumas coisas eram iguaizinhas. Então ele não precisou nem ensinar algumas coisas ao Lorde 2, porque o Lorde 1 estava reencarnado. Então, é muito interessante, porque todo esse sofrimento que hoje ainda neste planeta, que é de provas, expiações, nós vamos encontrar dos animais, não é animal que faz o outro animal sofrer, né? É o ser humano que se diz inteligente, que já evoluiu do princípio inteligente e por dificuldades de entendimento usa de um critério que é difícil até da gente poder explicar, de talvez porque não se ame, seria a minha conclusão, um pouco abalizada, bem com pouco abalizada pelos meus estudos, que a falta de amor em si, né, o ser humano coloca no outro, não só no próprio ser humano, mas no animal a sua raiva, né, a sua dificuldade, jogando em cima daquele ser completamente indefeso, o que ele não consegue transformar-se em si mesmo. E minha Gênese, que é o desdobramento do Livro dos Espíritos, né, o 4º livro, no capítulo 10 e 30, Kardec nos explica, o Espiritismo marcha ao lado do materialismo. Ele já tinha nos dito no Livro dos Espíritos que o maior opositor do Espiritismo seria o materialismo. E aqui ele revém outra vez dizendo, no campo da matéria, e aí ele completa, admite tudo que o segundo admite, mas avança para além do ponto onde este último para. Quer dizer, ele vai nos dizer, depois descrevendo esse relato, que os animais têm realmente alma. Na questão 606 do Livro dos Espíritos, ele pergunta de uma maneira mais singela. Então emanam de um único princípio a inteligência dos homens e dos animais. Aquela questão já estava lá atrás, né? A beleza do Livro dos Espíritos é porque ele usa o princípio socrático da maiêutica, né? Ele vem e vai com perguntas e respostas, que é a maneira mais inteligente de se tentar passar o conhecimento. E quando você pergunta, ao leitor da pergunta, ele começa a pensar, decodificar, e ele mesmo vai responder aquela pergunta. Quando ele lê a resposta, ele já compara a sua resposta com a resposta que foi dada. Então, os espíritos respondem simplesmente assim, sem dúvida alguma. Então, o que quer dizer? Todos
o princípio inteligente dos animais e do homem emanam, saem, evoluem do mesmo princípio. Mas ele completa. Passou por uma elaboração que a coloca acima do que existe no animal. Ou seja, o homem é colocado acima do animal. Mesmo que às vezes o homem trate o homem ou o animal como um outro animal, né? Quer dizer, é como se a gente estivesse descendo na escala, ainda animalizados pelo nosso instinto, e a gente tem aquele debate cruel. Eu quis trazer aqui porque nós que amamos Caibach Schutel, né? Temos que ver no Caibach, ali a paulista ali amou, né? Olha lá, né? O Caibach, ele foi um homem além do seu tempo, né? E ele tem uma compreensão do mundo muito amplo. Então ele era um defensor dos animais. Eu trouxe aqui um apelo do Caibach Schutel. Vós que vedes luzes nessas letras, foi um artigo científico que ele fez, que traçam a estrada da evolução espiritual e que não vos achais mais escravizados pelo gênio do mundo, a erva que seduz, as flores que encantam. Tende compaixão dos pobres animais. Não os espanqueis, não os maltrateis, não os repudieis. É assim que devemos pensar. Para nós espíritas, ou melhor, para a maioria de nós espíritas, isso é válido, porque nós estudamos o Livro dos Espíritos. Mas o mundo não é espírita. O mundo é bem materialista, mesmo que seja de outras religiões. Então, quando a gente vem trazer esse tema, né, a gente vem trazer esse tema para que não só os espíritas absorvam esses conhecimentos que já são conhecidos, a gente está fazendo uma relembrança, mas em especial para aquelas outras pessoas que nem acreditam que o homem tem a alma, que nós sejamos a alma, o espírito reencarnado. No Brasil, existe agora, recente, vamos dizer, esse século, uma campanha muito grande para que a gente possa fazer a proteção dos animais, né? Então, nós somos contra as touradas, né? Nós somos contra os animais nas charretes. Se não éramos, quando passamos a entender a alma dos animais, passamos a ser. Mas nós vemos espíritas que publicam no Facebook, né? Que estão lá passeando aqui em Londres. Espíritas na charretinha. Depois que eu me tornei espírita, eu não consigo, eu era charreteira, não consigo usar uma charrete, porque eu fico imaginando o quanto aquele animal, com aquela parte, né, que vocês sabem, de ferro na boca, né? Quanto ele deixou de comer, de beber água. No Brasil nós temos, na região da Serra, nós temos Petrópolis. É um absurdo. O animal fica no sol, o animal fica na chuva e o dono dos animais fica embaixo de uma cobertura. Aí quando tem um cliente, ele vai lá, pega o cliente e vai na charretinha. E nós temos casos, vídeos de animais que caem pelo excesso de peso que carregam, mais os cavalos e os touros e também alguns cabritinhos, né? Eu queria aqui, para a gente poder entender essa evolução que o nosso codificador falou, do projeto Genoma, né? O projeto Genoma foi um projeto mundial que entrou em vigor no ano 2000 para estudar a genética das células humanas. Mas como estudar a genética das células humanas sem estudar a genética das plantas, dos animais? Então, para nosso desgosto, né, nós nos diferenciamos dos animais, não é pelo número de genes, ou pelo número de genes, como queira. É pelo número de neurônios do lobo frontal e pré-frontal.
Porque nós temos uma quantidade muito grande de genes de batata, de tomate, de baratinha, de grilo, de cachorro e do homem. Então, a evolução que nosso codificador falou é válida, que o princípio inteligente, numa determinada hora, foi modificado para se tornar espírito. Então, eu fiz um apanhado só para mostrar 300 genes a mais que o camundongo o homem tem. Só 300. É muito pouco, né? Dos milhares de genes. O homem possui 220 genes de bactérias. Quer dizer, nós somos uma bactéria, né? Uma bactéria crescida. Então, por que maltratar esses animaizinhos? O que ainda existe dentro de nós que nos confere esse ódio, essa raiva, né? Essa vontade de fazer o animal sofrer, né? Nós temos na China, né, em outros países asiáticos, que comem cachorro, né? Mas eles não comem cachorro porque eles matam o cachorro e depelam. Eles colocam o cachorro numa churrasqueira vivo, né? E ainda colocam lá e o cachorro fica se debatendo. Eles prendem o cachorro pelo pescoço e fazem assim, né? E o cachorro é levado à mesa como um porquinho que faz os portugueses, né? Quer dizer, você vai a Portugal, né? Tem vários estados que convidam você para almoçar. Então, eu, na primeira minha vinda a Portugal, no 8º Congresso Mundial Espírita, fui num grupo, a passeio, e disseram assim, vamos comer porco. Vamos comer porco. Aí nós entramos numa porcaria, porque se chama porcaria, e quando eu cheguei lá, aí sentamos, perguntou se eu queria vinho, eu não quis vinho, eu quis água. Água? Meu Deus, água, né? Não bebo água. E aí vieram as batatas desse tamanho. Aí vieram trazendo assim na mão umas tigelas. Aí colocaram na minha frente um porquinho desse tamanho inteiro. Não comi. Não consegui. Não consegui comer. Porque como é que mataram aquele porquinho? Quer dizer, você imagina, lá você tem um cachorro na mesa. Não consigo. Então, pode ser que a minha alma seja mais sensível, mais delicada, e eles sejam mais evoluídos em outra parte que eu. Mas eu não consigo visualizar você matar um cachorro, né, que já é domesticado, já saiu do lobo, é um cachorro que cuida, que te ajuda, que você brinca, que hoje é utilizado para os idosos, para os hospitais de criança com câncer, para poderem ser o amigo que ajuda que aquelas células possam ser modificadas, que os fármacos utilizados possam neles fazer um complemento com mais facilidade. Então, todos esses animais têm alma, até a borboletinha, né? Nós, no Brasil, vou sempre usar o Brasil como, né, como meu anteparo, né? Mas não foge muito do Brasil, né? Então, a gente mata a lagartinha. A lagarta na planta. Mas se matarmos todas as lagartas, não vão ter as borboletas. Aí você ama as borboletas e odeia as lagartas. Né? Quer dizer, uma dualidade nossa, né? Quer dizer, não sei como nós vamos nos livrar das lagartas que comem as plantinhas, né? O ideal é ter um cantinho de lagarta, né? E conversar com as lagartinhas e dizer, olha, aqui é o seu cantinho, né? Vai lá e come. Então, esse é um outro vídeo que é uma lontra, né, aquática com um cachorro. Eu acho isso de uma amorosidade para que a gente olhe e diga, espécies tão diferentes, como é que podem, né, se amar? Essa lontrinha, ela todos os dias vai lá brincar com o cachorrinho. É diário.
que espetáculo? Olha que espetáculo, né? Quer dizer, como eles se dão tão bem e nós não conseguimos nos dar bem com o outro homem. Então, quando nós estudamos a alma dos animais, o arbítrio humano, nós estamos também estudando o homem com o homem, não é verdade? Em nosso lar, André Luiz, né, através das mãos benditas de Chico Xavier, nos traz a presença de animais no plano espiritual, o auxílio que os animais fazem no mundo espiritual. Então, eu vou ler, porque eu quis trazer inteiro, para eu não modificar o teor da fala. Os cães facilitam o trabalho, os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faz necessário. E aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, mostrando que denominamos ibis, viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos. Quem são os samaritanos? Os samaritanos são aqueles espíritos que vão nas zonas mais inóspitas buscar aquelas pessoas, aqueles espíritos que já estão preparados para poderem receber ajuda na colônia espiritual nosso lar. Por devorarem as formas mentais, odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Então, o que ele está nos dizendo? Que aquelas aves, como se fossem abutres, não comem mais, como na terra, né? A decomposição dos animais. Eles comem as larvas mentais dos humanos que estão lá reclamando da vida. Então, eles têm uma utilidade também no mundo espiritual. Mas no mundo espiritual da colônia nosso lar, que é uma colônia simples, colônia de trabalho, colônia que para lá vão as pessoas que precisam aprender para poderem reencarnar. E claro, para a gente poder imaginar o futuro, né? Nós vamos ter na Revista Espírita, primeiro ano da Revista Espírita de 1858, Allan Kardec mostrando um desenho, né? Feito em Júpiter, né? Então lá é a casa de Mozart, Wolfgang Mozart. Não é de uma pessoinha, é de Mozart, né? Que é um espírito de escola, né? Que em várias reencarnações se mostrou lindo na beleza dos homens, e lá Mozart fez o desenho da sua morada. E nos disse que os animais lá ajudam no serviço doméstico. Então, nós ficamos imaginando, né, que comparativamente com a Terra, segundo alguns estudiosos, né, Júpiter seria do nosso sistema solar o planeta mais evoluído. Até chegar lá, nós vamos custar um pouco. Mas nós recebemos na mídia, né, adestramento, sem sofrimento, de cães, de gatinhos, muito mais de cães, né, que levam o jornal, né, eles acendem a lâmpada, eles abrem a porta, né. Quem tem animal em casa, né, sabe que os gatinhos são muito espertos. Alguém tem gatinho aqui? Que beleza! Quantos gatinhos tem? Um só? Você tem quantos? Eu não tenho. Tem quantos? Um. Então, o gatinho é muito esperto. Ele aprende, ele abre a fechadura, né? Então, vai ver que ele vem de lá. Vem de Júpiter para mostrar pra gente. Então, a gente tem que saber que os animais domésticos que já estão no nosso lar, nós, espíritos, os seres inteligentes do universo, estamos ajudando na sua evolução espiritual. O meu, quando eu penso que vou levar ele no veterinário, ele some. Lá na Itália tem uns cachorros lá que são pastores de ovelhas mesmo. Sim. E eu mesmo vi com meus próprios olhos, a Eveline, ela até conhece ela. Ela falou, olha lá, vou te mostrar para você ver que não é mentira, olha lá, aí no meio da estrada. Aí a ovelhinha foi para atravessar a pista, o cachorro atravessou na frente assim, e
E os cachorrinhos pequenininhos aprendendo com os mais Sim. velhos a guiar as ovelhas. Isso é tão lindo, né? Porque, veja, eles não matam, eles fazem aquilo ajudando, mas sem sacrificar a outra espécie, né? O que você está dizendo? Como é seu nome? Itabagi. Itabagi ou Itabagi. Itabagi. De onde você é, Itabagi? É de Índia, é lá do Goiás. Eita, Goiás. Pegou Então, você sabe por que os animais copiam os outros? Eu vou dizer. O animal copia o outro animal. Por que os pequenininhos copiam os grandinhos? Por exemplo, você tem um gatinho, né? Então a mãe, o gatinho está recém-nascido, ele começa a andar, ele já está andando, aí a mãe começa a se limpar e o gatinho está lá. Você já viu como o gatinho faz? Ele não consegue, ele não tem sistema motor evoluído. Ele não consegue botar a patinha e lamber a patinha como a mãe está fazendo, mas ele está vendo. Isso é porque os animais educados, os animais mais evoluídos, eles têm os neurônios espelho, como as crianças. Então, eles olham e se espelham na outra espécie. Então, quando nós, humanos, copiamos o layout do cabelo, o batonzinho, a maneira de falar, a eloquência de A, B ou C, nós estamos nos espelhando porque também temos os neurônios espelho. Só que as crianças têm muito. Então, é também um cuidado que nós devemos ter ao educar as crianças, porque elas estão ouvindo, estão copiando o que acontece no nosso lar. E você está achando que ela não está copiando a conversa, o desamor, a discussão, e depois ela é capaz, se quiser, de dizer exatamente o que você estava fazendo e copiar. Nós vemos as meninas com os sapatos altos, né? Com aqueles vestidos querendo copiar as mães. E os meninos também. Então, esses hormônios, esses neurônios espelho, nós também os temos. E aqui eu já falei, né? Que eles escapam a ação dos homens. Não, todos são úteis. A mente dos homens, nos diz o nosso codificador, justamente na revista, indiretamente controlada pelo comando superior, interfere no acervo de recursos do planeta, em particular, aprimorando-lhe os recursos na direção do plano angélico. E a mente embrionária dos animais, influenciada pela direção humana, hierarquiza-se em serviço nas regiões inferiores da Terra. Então ele está falando o quê? Que no mundo inferior, né, existem também aqueles animais que são utilizados indevidamente pelos homens, né? Nós vamos encontrar isso na série André Luiz. Nós vamos encontrar em especial, talvez, quando André Luiz vai nas Furnas e encontra, em favor da Margarida, né, que é um espírito que está altamente obsidiado, e vai falar com, aspas, com aquele espírito que tem uma facção criminosa, né, que comanda muitos espíritos. E lá ele vai encontrar aquele espírito que foi um papa na Terra, Gregório IX. E ele comanda uma legião de espíritos, aspas, do mal. E ele vai encontrar aqueles espíritos com zoantropia, né? Que eles se vestiram perispiriticamente e têm corpos de animais, uivando e rosnando. E são comandados pelas mentes daqueles colaboradores do Gregório. O livro é Libertação. Essas coisas a gente tem que voltar a estudar, porque na nossa reunião mediúnica, nas reuniões mediúnicas que existem no planeta, nós vamos encontrar espíritos que chegam pelo sofrimento à reunião, urrando e se achando animalescos, porque a sua mente plasmou no seu corpo perispiritual aquelas formas, e o homem é responsável por isso. O que acontece com os animais ao desencarnar? Essa pergunta eu tirei de uma série de livros, mas eu trouxe
só um lembrete. As crianças e os adultos têm muita preocupação com os animais quando morrem, né? O que vai acontecer com eles? E tem muita preocupação se eles vão continuar sofrendo, em especial aqueles animais que morrem com câncer, né? Então a resposta é: quando os animais desencarnaram, ou desencarnam, seu perispírito é recebido por espíritos, por homens que desencarnaram, incumbidos de tutelá-los no mundo espiritual. Há pouco tempo, grandes estudiosos, quer dizer, quando eu digo há pouco tempo, uns 30 anos atrás, é muito pouco tempo, achavam que esses animais se uniam a um grupo animal. Mas hoje se sabe que não é isso, né? Quem controla os animais no mundo espiritual é o homem. Por quê? É um espírito mais inteligente. Ele é curado, os animais, de suas enfermidades. E aí eu coloquei em vermelho, muito mais rápido que os humanos. E é logo reconduzido para animar novos seres. Isso é tão bom para nós, não é? Porque você tem um animalzinho que você ama e quando ele morre você chora e você diz: o que vai acontecer com ele? Está no mundo espiritual sendo tratado. Existem colônias. Existe uma parte da colônia espiritual, nosso lar, que eu queria passar, que existe um cantinho para cuidar dos animais. Uma colônia. Então eles vão lá, eles são operados, mas como eles não têm o sistema nervoso, né, tão evoluído como o nosso, o que acontece? Eles são reconduzidos à reencarnação. Mas aqui está dizendo, novos seres. O que eu gostaria de explicar? Isso não quer dizer que o gato vai sempre voltar gato. Ele pode voltar no cachorro. Não anda para trás, anda para frente na evolução. Até chegar um símio, até chegar um primata. Então vai reencarnando na evolução dos seres. Emmanuel, através do Chico Xavier, diz: nem sempre o sofrimento do animal está atrelado ao resgate do passado, com relação ao homem. Mas toda vivência atrelada ao sofrimento leva ao aprendizado. Nós vamos encontrar hoje, chegando para nós através da mídia, vários animaizinhos que nascem sem perninhas, sem bracinhos. Vocês já viram isso, não é? A Carmen Silveira, acredita que muitos desses animais foram aqueles animais sacrificados, né? Por exemplo, mortos para comer. E que, ao reencarnarem, ainda traz aquela dificuldade. Mas o que é a beleza da dificuldade? A inteligência dos homens bons, ou a inteligência boa dos homens, hoje está fabricando aparelhos, carrinhos, né? Para que eles possam viver. Nós vamos encontrar cãezinhos que são tetraplégicos e que têm umas rodinhas que eles podem andar. Nós vamos encontrar o homem adestrando animaizinhos só com as patinhas traseiras, que eles aprendam a andar assim. Quer dizer, é um conforto para nós, mas quando diz que o ser sofre para evoluir, nós ficamos imaginando que aquele animalzinho que está sofrendo, ele vai ser um homem lá na frente, resiliente. Né? Então a gente pode dizer que os animais têm um corpo espiritual, peso espiritual. Sim, claro. Você reencarna? Sim, se reencarna. Como é que ele reencarna? Porque ele tem um corpo espiritual. Não é perispiritual igual a nós, a gente põe entre aspas, mas ele tem um contorno do corpo físico, senão não reencarnaria. Tá certo? Então, por isso que a gente não pode fazer sofrer, porque são energias pelas quais nós já passamos. São todos princípios que que vão evoluindo. São evoluindo, até chegar ao homem. Até chegar ao depois até o arcanjo. Então, nós vamos trazer aqui um estudioso médico veterinário chamado Marcel Benedetti. Não esqueça esse nome. Ele tem mais de 20 livros. Ele é espírita e é um médico veterinário. Então,
ele diz, o que mais me atrai nos animais é que eles não usam palavras, eles usam sentimento. Chico Xavier. Qual o sentimento? Ele não entende o amor como nós entendemos. Ele não entende o carinho como nós entendemos. Mas quem tem animal, quando chega em casa, né? É uma festa. Eu estou imaginando a minha cachorrinha, né? Quantos minutos eu vou ter que ficar brincando com ela, né? Quando eu entrar em casa. Porque eu deixei ela lá, né? Quer dizer, muitos beijos. A lambida é um beijo, né? Muitas brincadeiras. Porque ela sente falta, mesmo que ela esteja sendo tratada por pessoas que a amem e que ela as ame. Nesse livro, todos os animais merecem o céu. Benedetti diz. Conta pormenores na dimensão espiritual. Detalhes do mecanismo da volta física. Momentos que antecederam o nascimento. Temas como a existência de colônias. Comenta sobre os trabalhos das equipes espirituais que se ocupam com eles. Nós vamos encontrar, na obra de André Luiz, alguns livros, né, dizendo que em algumas horas, quando eles chegavam perto de um abatedouro para carne bovina, que os espíritos superiores tiveram dificuldade de respirar. Não é porque estavam matando os animais em sofrimento, né? Então, às vezes algumas pessoas já conseguem deixar de comer a carne vermelha ou a carne branca porque elas estão preocupadas com o sofrimento dos animais. É justo e bom, né? Então, nós não vamos ser contra, porque é uma posição moral da pessoa, né? Então, Emmanuel de Chico Xavier. Ao longo do tempo, todos os seres evoluem para a evolução e ocorre do átomo ao arcanjo. Da mesma forma que o homem se tornará um anjo, os animais também cedo ou tarde se encontrarão como espírito. Um outro livro do Benedetti é Espiritualidade dos Animais. E eu quis trazer isso aqui porque lá no Brasil, lá em Niterói, na região dos lagos, como as pessoas sabem que eu gosto, eu faço um trabalho, vários seminários desse assunto, às vezes me telefonam, Carmen, eu tenho que fazer eutanásia, como é que eu faço? Né? E as pessoas ficam muito preocupadas com a eutanásia. E sempre tem alguém que encomenda para eu conversar. A eutanásia é válida nos animais, porque eles não têm o determinismo. Então a gente não tem que deixar eles sofrendo até a última gota, vamos dizer assim. Então, quando o animal, o veterinário competente, humano, diz, olha, não tem jeito, nós vamos ter que fazer eutanásia, façam, não tenham medo, porque esse animal vai chegar no mundo espiritual, vai ser tratado e vai reencarnar outra vez. Então, Benedetti diz que os sentimentos de solidariedade, compaixão e de amor que as pessoas deveriam ter, os indivíduos também os animais. E ele diz, existem veterinários inconsequentes, sim, alguns veterinários que pensando no sofrimento dos seres humanos fazem eutanásia sem necessidade, né? Para que aquele dono, por exemplo, ele conta alguns casos, aquele dono vai viajar, né? Então aquele animalzinho já está velhinho. O que ele vai fazer? Às vezes dá uma injeção letal, estoura o coração, o animal não sente nada, vai para o mundo espiritual. Mas aquele animal vai levar muito tempo na colônia também sendo trabalhado para poder voltar. Então, essa eutanásia não é boa. É boa a eutanásia quando o animal, aspas, não tem mais jeito, né? Que chegou num ponto que está sofrendo desnecessariamente. Eu queria trazer isso. Isso é na Turquia, em Éfeso. O público está rindo. O público está adorando. Aplaudindo a presença do cão.
Bud Mercury. Ele viu, ele está usando os hormônios, os neurônios espelho, né? Ele viu alguém tocar, se sensibilizou pela música e tá lá. E não desafina. E não desafina. O cão faz isso. Tem gente quando canta no carro, o cachorro acompanha. A minha cachorrinha, quando eu vou para Cabo Frio, eu saio, ela anda no carro comigo, eu vou para Niterói, eu vou para o Rio. Ela tem uma cadeirinha para andar. Quando chega em Cabo Frio, eu digo, chega em Cabo Frio, bate palma. Eu falo, ela faz igualzinho, ela repete, porque tem uma audição muito refinada. Olha lá. Então, Benedetti diz, meus amigos inteligentes. E aí a pergunta que eu fiz é, será que os animais são somente instintos? Este é um vídeo que eu amo. Vamos ver qual de nós ainda é assim. Olha, eu acho isso encantador. Olha só. Também não quero. Aí o outro vai perseguir ele para pegar a tampinha. Você vê, nós somos assim, né? Quando tiramos alguma coisa do outro, pulamos, né? Então veja, isso é um instinto. Quando eu vejo a minha cachorra, né? Porque eu já tive vários cachorros, mas essa cachorra é do século XXI. Ela tem 9 anos só. Então, os animais, como os humanos, estão passando por uma revolução no mundo espiritual. Os animais hoje não são do animal do passado. Não existe mais Tom e Jerry, né? O cachorro gosta do gatinho. O gatinho gosta do rato. Quer dizer, as espécies animais estão se amando mais. Por que os homens, aparentemente, vou botar aspas, estão sacrificando mais os animais, alguns, do que faziam anteriormente, né? Então, como nós evoluímos com relação ao princípio espiritual nosso, os animais estão evoluindo com relação ao princípio inteligente. Eu queria... Desculpa. Há uns anos, numa revista chamada New Scientist, saiu uma matéria dessa beluga, que ela estava sendo tratada no aquário por doença, ela estava doente, e um dia o técnico que tomava conta do aquário ouviu alguém dizer para ele, get out, e não tinha ninguém dentro do aquário, só ele e a beluga sendo tratada. Ele acendeu a luz e olhou e ela estava com a cabecinha para fora, e repetiu a palavra, dizendo get out. E ele guardou o vídeo e mostrou para os biólogos que estavam cuidando dela, e eles disseram que sim, que era possível, porque elas aprendem. Sim. Por que ela conseguiu falar para ele get out? Primeiro, porque ela ouviu muito, e outro, porque ela é nasal, o som. não usa cordas, né? Era nasal. E ela dizia para eles saírem de lá à noite, quando eles iam fazer a inspeção. Existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que nós podemos decifrar, né? Eu acho todas essas coisas muito lindas, porque Jesus, que é o guia espiritual do nosso planeta, que nós estamos, ele nos propiciou essa beleza. Por Deus, a inteligência maior do universo, mas foi Jesus que deu esse caminhar da evolução do princípio inteligente. Então eu queria trazer aqui que mesmo que a gente queira, os animais não têm mediunidade, né? Mesmo que eles tenham a glândula pineal, igual a nossa, em evolução, né? Por isso que eles são princípio inteligente e puderam ser levados ao mundo espiritual para se transformarem em espírito, né? Não tem mediunidade. O que eles podem ver é que quando tem alguém perto deles que possa ter um espírito da retaguarda, se forma uma sombra. E eles se assustam com a sombra.
que eles estão vendo. Não é para dizer, olha, aqui tem um espírito obsessor. Eles não podem fazer isso, né? E também, eles também gostam quando tem um espírito bom, né? Então, vou contar um caso bem particular. Eu tenho uma cachorrinha que está com processo de degenerescência de fígado. Por quê? Porque eu detetizei o espaço lá contra a formiga, né? Não sou uma Chico Xavier que diz para as formigas assim, minhas amigas, essa roseira é linda, saiam daí por favor, vão encontrar um outro lugar. E as formigas foram. Se eu disser isso, avançam tudo em cima de mim, né? Então eu não disse isso, botei o remédio. É um quadradinho, que é o meu quintal, e seguindo a determinação da fórmula, levei uma semana sem colocar minha cachorrinha lá, porque ela gosta de deitar na grama. Um tempo passou e as formiguinhas voltaram. Eu redetetizei. Passou um tempo e ela voltou a fazer. 3 meses depois, ela começou a fazer um xixizinho como se fosse uma cachorra idosa. Levei o veterinário, que ela tinha feito o exame há 6 meses perfeito, deu todas as enzimas do fígado errado. Então eu estou há 2 anos e meio tentando curar a minha cachorra. Se eu soubesse que tudo que ela estava passando agora, eu não teria feito essa viagem. Então eu fiz essa viagem porque ela estava boa, aspas. Como é que eu sei que ela está ruim? Pelo exame de sangue. Porque ela não apresenta, ela é assintomática. Ela não apresenta nada. Ela é uma cachorra normalíssima. Mas eu tenho que fazer o exame dela. Então agora ela está com todos os problemas, mas isso. Então quando eu fiz, antes de vir para cá, um tratamento espiritual, ela estava no meu quarto e deitou na minha cama, na hora aprazada, combinada com os espíritos do tratamento. Eu me recolhi e ela deitou. Eu levantei eu abri os olhos e ela estava assim, ó, venerando alguma coisa. Eu fechei os olhos e eu vi os espíritos bons. Então ela sentiu aquela emoção, não latiu, mas ficou assim, admirada. Assim. E ela levou muito, eu queria abaixar a cabecinha dela. Quando eles se afastaram, que eu vi eles saindo pela porta, ela foi e abaixou a cabecinha. Então não tem mediunidade, mas tem a sensibilidade de perceber a vibração do mundo espiritual superior, né? E o nosso querido Leon Denis, eu queria passar isso aqui, deixa eu voltar aqui. Então, vou ver se eu passei muito depressa. O vídeo que eu vou passar é um vídeo brasileiríssimo que eu trouxe para nós brasileiros, tá? Se não der certo, eu vou ali passar, tá? Vou clicar para passar. Vamos ver se vocês gostam. Na perna esquerda, ele tá parado! Tafarel foi um grande goleiro, né, que trabalhou no gol, né, até uma idade bem avançada. Nós gostaríamos de trazer Leon Denis, dizendo que o espírito dorme no mineral, se agita no vegetal, sonha no animal e desperta no homem. Queria também dizer que todos nós viajamos no cosmos, né? Os animais também são nossos irmãos menores, mas menores na inteligência, menores na espiritualização, mas muitos deles são mais amorosos do que nós. Por que são mais amorosos? Porque tiveram a oportunidade de serem criados por pessoas amorosas. Então eu queria deixar aqui a minha mensagem.
o animal não é porque é pitbull, não é porque é Rottweiler, Cara, então, que é assim, ruim. nós temos algumas pessoas levantadas que talvez eles não entendam essa evolução. Só explica por que essa evolução de passar pelo reino mineral, vegetal, animal e animal. Então, não é porque eles são desse ramo mais embrutecido que eles vão morder. Quem os faz embrutecidos é o homem, mesmo que ele seja de porte forte. Então eu queria dizer o seguinte: crie um cachorro pitbull suave, ele vai ser suave. Crie um cocker spaniel grosseiro, ele vai ser grosseiro, ele vai morder, né? Nós vemos na NASA, nós vemos no Brasil e aqui os animais, os cães sendo farejadores de drogas nos aeroportos, tudo ensinando. Eles não ensinam esses animais batendo, eles ensinam com educação, porque senão, em determinada hora, eles vão avançar naqueles seus treinadores. Então, esse slide nos diz que somos os viajores do cosmos, né? Eu queria agradecer muito, isso aqui é a minha praia, né? Em Cabo Frio, né? Convido todos vocês para um dia ir lá, né? A praia mais bonita do mundo, né? E todos estão convidados. Eu queria agradecer muito essa oportunidade que eu estou aqui, né? Dizer que vou deixar para vocês a minha palestra, né? Para se vocês quiserem ver, olhar, ver os vídeos. Os vídeos talvez não fiquem, mas depois eu posso passar, vocês podem pegar no YouTube buscando. Porque eu acho que é importante, né? É importante se reestudar André Luiz. É importante se reestudar Kardec, porque a gente estuda uma vez o cérebro, mesmo que tenhamos 100 bilhões de neurônios, a nossa evolução ainda está no erro e acerto. Então, para você memorizar, você tem que ler, estudar. Aquela memória de trabalho que a gente usa, decorando logo, aprendendo logo, ela se desfaz. Aquela memória do dia a dia, do estudo, é repetitiva. Então, usando... Nós temos pouco tempo, né? Não, sim, eu já terminei. É porque... Só um instantinho. Vai ter perguntas? Não vai dar tempo. Não, você não disse que era 8h10, eu estou terminando na hora que me deram. Sim, 8h10. Se for fazer pergunta, vai mais ou menos. É que aqui eles são muito rigorosos com nós. Ah, sim. Talvez alguém possa, se você permitir, alguém conversar com você depois. Ah, sim, pode conversar comigo até lá fora. Tem que sair do prédio? Não, nós estamos aqui até as 9, porque nós temos uma programaçãozinha. Não vamos sair agora 8h15, não. Sim. Então, deixa eu só usar 2 minutos. É assim. Depois você fala. É assim. Para que o planeta Terra evolua, vou falar da Terra como nos disse Kardec, nos disse Leon Denis, né, nos disse Emmanuel e, portanto, André Luiz. Na concepção do planeta, várias teorias foram colocadas, mas existe uma teoria que nos mares mornos, onde começou o planeta a evoluir, e o cosmos, por 15 bilhões de anos, houve um Big Bang, que para nós espíritas é a inteligência maior do universo, que nós chamamos de Deus, que fez o universo, que agora são vários universos, vários mundos, porque se reproduziram. No planeta Terra, a evolução se deu no mar. Primeiro se deu com aquela que achava que era átomo, aquelas partículas subatômicas, que depois no mar criou-se uma psicosfera ígnea e depois se criou a água. Nessa água do mar salgada, que não sabemos que tipo de sal é, o princípio inteligente foi colocado lá. O princípio inteligente como? Que já existia
daquela areinha, daquela aguinha, porque já evoluiu. Lembra o esquema que eu fiz? Então, para que as espécies pudessem evoluir desde o mundo inanimado, que é das pedras, da água, para passar ao animado, que é das plantas, milhares de anos aconteceram. Nós vamos estudar isso na escola dos homens. Hoje as crianças da 3ª série, 4ª série estudam isso. O que nós estamos estudando aqui, da evolução do ser humano, se estuda lá, para o homem, não fala do espírito. Depois começou a vir as plantas, e aquela planta começou a ser trabalhada no mundo espiritual. Nós temos até plantas carnívoras, que vocês sabem disso. Então é uma mistura ainda de planta de animal. Quer dizer, não é de uma plantinha, são várias plantinhas que desenvolveram com vários links, vamos dizer assim. Então aquela planta, depois, aí nós temos a ameba, que é uma coisa que existe desde lá. Essas plantas se desenvolveram até dar conjuntamente o animal. Aquele animal que já tem uma almazinha diferente da planta. E aí foi o homem. O que nós queremos dizer? Né? Hoje, e eu estudo bastante isso, aprendemos com Pope, que é um grande cientista, que todos os corpos irradiam luz. Durante anos, e eu vou fazer isso, já prometi a mim mesmo, eu trabalhei numa reunião mediúnica com a foto Kirlian. Então, eu tenho fotos de máquina que eu fotografei e meus amigos fotografaram da luz que irradia de um anel, de uma pedrinha, a luz que irradia de um cristal, a luz que irradia de uma planta e daquela folhinha que foi cortada e do dedo do médium. O dedo do médium com o obsessor e do dedo do médium quando o protetor da reunião chegou para dar um trabalho, para agradecer o trabalho. Então, hoje já se estuda que é no DNA, no ácido desoxirribonucleico, intracelular da célula, é que emite a luz, numa organela chamada mitocôndria. Então, essa mitocôndria transforma tudo que nós comemos em CO2, água e energia. Então, nós somos seres iluminados, como estudamos, nós somos luzes de Deus. Como princípio inteligente, somos luzes, porque Ele criou os corpos celestes. Jesus só foi aquele que pensou e misturou o fluido cósmico universal. Mas não foi Jesus que fez o fluido cósmico universal, foi Deus. Então, na evolução, nós estamos no final da cadeia. É um pulo para sermos os seres angélicos. Mas os espíritos nos dizem, o tempo que levamos, desde o princípio inteligente até o homem, vai ser o tempo que vamos levar para seres angélicos. Porque agora que é o problema de você ter as virtudes do homem de bem em grau máximo e poder se dedicar, amar, reproduzir e ajudar na evolução do planeta. Porque nós trabalhamos para Jesus. Não trabalhamos para a B ou C, não trabalhamos para a casa espírita, nós trabalhamos para Jesus. Mas a casa espírita é o oásis de luz que nos abraça e nos ajuda a evoluir. Agradeço muito. Quero dizer que estive em Assis, não fui ao túmulo do Francisco, mas eu fui à Igreja da Clara. E a percepção da cidade é divina. Quem não foi, vá. Vale a pena. E não tem nada a ver com o catolicismo, tem que ver com o ser espiritual. Eu já fui lá, é desse jeito mesmo. Então eu queria dizer que esse espírito de escola, para terminar minha fala, é tão evoluído que alguns anos atrás, que eu sei que todos vocês amam o nosso querido Divaldo Franco, alguns anos atrás, quando o Divaldo foi a Assis e chegou no túmulo do Francisco, Joana de Ângeles se apresentou a ele e disse:
Divaldo, Francisco quer lhe dar uma mensagem. Ele conta numa palavra depois num livro. E Edivaldo ficou todo feliz. Ótimo! Achando que ele ia psicografar. Eu disse, não. Eu vou ser a médium. Francisco usou Joana e Joana usou Edivaldo. Por quê? Francisco está nas esferas superiores. Então, quando esse centro, esse grupo de amigos se colocam usando o nome e a vibração franciscana de Francisco de Assis, merecem e precisam honrar o Francisco. Gostaria de dizer que eu queria muito um dia voltar aqui, não sei quando, mas dizer que todos nós somos capazes. O que nos falta é a vontade robusta. Mas como vocês estão sob a orientação de Francisco, eu espero que a evolução seja ciclópica, muito rápida. Muita paz para vocês todos. Eu quero agradecer.